Olá, queridos alunos! Hoje nós iremos falar sobre visão panorâmica da célula. Por quê? Porque é a partir desta aula que nós vamos ter uma compreensão de toda a biologia celular, certo? Claro que, basicamente, a gente começa falando sobre os tipos celulares. O primeiro tipo celular que nós temos é a célula procarionte. Por que ela recebe o seu nome, este nome? Porque a gente sabe que, vamos aqui, ver se eu consigo pegar o roteiro. Por que ela é chamada de célula procarionte? Porque a gente observa que o seu material genético, ele não tem membrana nuclear protegendo ele. Então, na verdade, a célula procarionte, ela representa a bactéria, ou seja, a bactéria é um ser vivo formado de apenas uma célula procarionte. É um desenho esquemático que nós estamos vendo aí. Vamos começar? Bom, para que seja uma célula procarionte, quais são as características que ela precisa ter para que esta célula consiga sobreviver e reproduzir? Vamos lá. Inicialmente, essa célula procarionte, ela contém uma parede celular externa, rígida, que irá proteger a membrana plasmática logo abaixo dela. E esta membrana plasmática, ela tem uma função primordial, que é delimitar esse espaço. Além disso, a membrana plasmática é responsável pelo transporte de substâncias do meio externo para o meio interno, e vice-versa. No caso da célula procarionte, além dessas duas funções, a membrana plasmática também contém enzimas respiratórias, responsáveis pela produção de energia para a sobrevivência desta célula. Então, dois primeiros componentes, membrana plasmática e parede celular. Vamos para dentro dessa célula. Então, teremos o citoplasma. Mergulhado no citoplasma, existem algumas organelas esféricas denominadas ribossomos. Qual é a importância? O ribossomo é o local onde ocorre a síntese de proteínas. Vamos continuar. E, além do ribossomo, o que mais tem dentro desse citoplasma? Vamos ver. Nós temos, então, o material genético, que também é chamado de DNA, ou cromossomo, que está disperso dentro dessa célula. E como esse material não tem membrana nuclear protegendo ele, a gente chama esse espaço de nucleoide. Toda vez que a gente fala a palavra nucleoide, eu estou me referindo ao material genético de uma célula procarionte. Além deste nucleoide, esta célula também contém no seu citoplasma um material genético esférico denominado plasmídio, muito importante e muito utilizado atualmente nas técnicas de biotecnologia. Todas as outras estruturas que vocês estão vendo aí, como hilos, inclusão, fímbrias, cápsula, flagelos, são estruturas que nem sempre elas aparecem em todas as células procariontes, certo? Então, para nós, o importante é o que tem em todas, porque sem isso, essa célula não sobrevive, beleza? Então, já vimos, célula procarionte é parede celular, membrana plasmática, citoplasma com ribossomo, nucleoide com plasmídio. Fechamos.
Tudo que está na setinha vermelha aí, do seu desenho esquemático, é importante para a sua sobrevivência. Mas a gente observa que dentro desse citoplasma não tem nenhuma outra organela. Então a gente fala que essa célula contém uma escassez de membrana. A única membrana que essa célula tem é a membrana plasmática. Claro que, como não existe nenhum outro compartimento nessa célula, a gente fala que essa célula não tem também citoesqueleto. Vamos falar daqui a pouquinho. Continuemos. Bem, tem-se falado atualmente da hipótese de uma teoria chamada endossimbiose. O que essa teoria diz? Essa teoria diz que, a partir de um procarionte ancestral, ocorre uma invaginação da membrana plasmática, levando ao aparecimento da membrana nuclear, também denominada carioteca. A partir do momento que tem carioteca, o material genético fica protegido dentro desta membrana. E aí, esta célula passa a se chamar eucarionte. Então, a gente está observando uma célula eucarionte inicial. E, além da membrana plasmática e do ribossomo, esta célula também contém carioteca. Você nota que ela também contém uma organela membranosa, denominada retículo endoplasmático. Então, agora, pessoal, o que tem nesta célula que não tinha na célula que vimos anterior? Esta célula agora, ela contém um núcleo, porque ela já tem membrana nuclear, e além disso, ela já contém organelas membranosas, como o retículo endoplasmático. Bem, ao longo da evolução, essa célula eucarionte inicial, ela se torna primariamente uma célula eucarionte heterotrófica ancestral. Você observa que essa célula, além da carioteca, do retículo endoplasmático, essa célula também passa a ter mitocôndria, que é uma outra organela membranosa. Sabemos hoje que essa célula eucarionte heterotrófica ancestral, ela deu origem à célula atual animal, como, por exemplo, a do nosso corpo humano. Já existem autores que têm dito que esta célula eucarionte heterotrófica ancestral, que tem a mitocôndria, ela, num tempo mais evoluído, ela passa a desenvolver uma nova célula chamada célula eucarionte autotrófica ancestral. E você nota que esta célula agora, além da mitocôndria, ela passa a ter o cloroplasto. Então, você está observando que ao longo da evolução foram aparecendo organelas membranosas, não é mesmo? E esta célula agora, que tem o cloroplasto, ela é a precursora da atual célula vegetal, que tem nas plantas. Então, na verdade, atualmente, quais são as características de uma célula eucarionte animal e vegetal? Presença de membrana plasmática, presença de ribossomos no citoplasma e também de outras organelas membranosas, como, por exemplo, retículo endoplasmático, cloroplasto e mitocôndria. Nesta célula, o material genético, ou seu cromossomo, ele está protegido por uma membrana nuclear, também chamada carioteca. Bem, pessoal, vamos ver agora que a célula animal e a célula vegetal, elas contêm várias organelas membranosas. E cada organela tem a sua função. Então, dependendo da função daquela célula,
as organelas vão se posicionar em locais estratégicos. E é necessário o citoesqueleto, que é uma rede de fibras, e irá, então, fazer o posicionamento dessas organelas. Então, a gente está observando o que tem em comum entre a célula procarionte da bactéria e a célula eucarionte animal e vegetal. E também já temos uma noção do que tem de diferente. Então, o que vamos fazer agora? Vamos identificar quais são os componentes da célula animal e da célula vegetal. E depois vamos observar o que elas têm em comum e o que tem de diferente, ok? Vamos lá. Célula eucarionte animal. Claro, como toda célula, ela tem membrana plasmática e ela tem ribossomos. Agora, vamos mostrar, primeiramente, por que ela é eucarionte. Vamos seguindo, galera, uma série de estrelinhas vermelhas que vão aparecendo aí pra gente. Então, a primeira, ó, núcleo. De que é composto o núcleo dessa célula? Ele tem a carioteca, ou membrana nuclear externa, e dentro dele, protegido, está o material genético, que também pode ser chamado de cromatina. E mais dentro desse núcleo, nós temos o núcleo. Agora, vamos começar a identificar as organelas membranosas. Primeira delas, retículo endoplasmático. Tem de dois tipos. O retículo endoplasmático rugoso, ele contém ribossomos na sua superfície externa. E você observa que esse retículo ele está muito próximo do núcleo. Ao lado dele, temos o retículo endoplasmático liso. Liso porque ele não tem ribossomos. Vamos continuar. Próximo. Complexo de Golgi. O complexo de Golgi é uma rede de sacos achatados que contém vesículas de secreção na sua superfície externa. E ele sempre se posiciona próximo ao retículo endoplasmático rugoso. Continuando. Mitocôndria. Ela parece uma casquinha de amendoim, com várias invaginações na sua parte interna. Continuando. Peroxissomo é uma organela esférica no interior do citoplasma. Todas essas organelas são posicionadas aí na célula pelo citoesqueleto, que é uma rede de fibras proteicas, denominadas microfilamentos, filamentos intermediários e microtúbulos. Pessoal, todas essas organelas e o citoesqueleto também estão na célula vegetal. Então, tudo que está de estrelinha aí são componentes em comum da célula animal e da célula vegetal. Agora vamos ver o que tem somente na célula animal. Primeiro componente é o centríolo. O centríolo, ele está posicionado numa região denominada centrosoma. Outra organela é o lisossoma, que é uma organela esférica que também se encontra dentro do citoplasma. Então, beleza. A gente agora já identificou todas as organelas de uma célula animal. Vamos para a vegetal? Então, você observa que núcleo, retículo endoplasmático rugoso e liso, ribossomos, citoesqueleto, não é mesmo? Membrana plasmática, peroxissomo, mitocôndria, complexo de Golgi, tem nas duas células.
Então, o que a gente tem que ver agora? O que só tem na célula vegetal. Vamos começar? Primeiro componente, parede celular. A parede celular é rígida, ela está na face externa da membrana plasmática, voltado para fora. E você nota que a parede celular, ela contém uma série de aberturas que são chamadas plasmodesmos. Qual é a função do plasmodesmo? Fazer a comunicação entre duas células. Então, você observa que, olha, a figura está te mostrando somente uma célula vegetal, mas ela faz comunicação com várias células adjacentes a ela, certo? Além da parede celular, temos também o cloroplasto, muito importante para a função de fotossíntese. Temos também o vacúolo central, que ocupa 1/3 deste citoplasma. Então, você nota que nós já podemos identificar quais componentes a gente encontra somente na célula vegetal. Então, vamos fazer um resumo. Nós temos aqui os componentes celulares com suas funções e quais deles tem na célula procarionte da bactéria e quais estão na célula eucarionte da planta do animal. Então, vamos começar primeiro com o que é comum às três. Então, quais são os componentes celulares em comum a todas as células? Indispensável para a manutenção da vida e reprodução. Então, temos membrana celular, citoplasma, núcleo na célula eucariota, nucleoide na célula procariota. E, por fim, ribossomos. Veja, queridos alunos, se a célula não tiver um desses componentes, ela morre. Agora vamos ver quais são as organelas membranosas que têm em comum na célula animal e na célula vegetal, certo? Em verde aqui, ó, então temos as mitocôndrias responsáveis pela respiração aeróbica e a produção de energia, retículo endoplasmático responsável pela síntese e transporte de proteínas e complexo de Golgi responsável pela transformação de proteínas. Observe, olha aqui, olha, que todos eles estão presentes na célula eucarionte animal e vegetal. Note que não tem na procariota. Agora vamos ver quais são as organelas que estão presentes somente na eucarionte das plantas. Vamos ver em vermelho. Então, temos a parede celular, o cloroplasto, responsável pela fotossíntese, e o vacúolo central, responsável pelo armazenamento de água e eletrólitos. E, para fechar, quais são aquelas organelas que a gente encontra somente na célula eucarionte animal? Vamos lá, em vermelhinho, os lisossomos, que contêm enzimas digestivas, e os centríolos, que auxiliam na divisão celular. Valeu, galera? Então, essa primeira aula, bem básica, para que vocês tenham o conhecimento de quais são os tipos celulares, quais são os componentes de cada um deles, certo? Espero que vocês tenham gostado. Vocês têm aí o estudo dirigido 1 que está no SIGA, que vai ficar aberto até a próxima semana. Por favor, estudem, foco nesse estudo e eu estou à disposição, tá bom? E a gente finaliza a nossa aula. Pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vocês tenham aí um ótimo fim de semana, tá bom? Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês.